Olá pessoal, tudo bom? Muito legal estar aqui, né, pela Morita BR, junto com o pessoal da Scientific, né, falando de uma das grandes paixões que eu tenho, que é a tomografia em alta definição, né, que para mim é uma necessidade imperativa nos dias atuais no diagnóstico por imagem, tanto para os radiologistas, que conseguem trabalhar com imagens, né, até um termo que às vezes as pessoas falam, imagens mais bonitas, né, mas eu gosto de falar imagens mais diagnósticas. Por quê? Porque uma imagem bonita, ela implica uma série de fatores. Para ela tá bonita porque eu consigo interpretar ela de uma forma fácil. Eu consigo entender o que está acontecendo melhor ali naquela região. Gera menos dúvida para o indicador da clínica odontológica, né? E para o cirurgião dentista, hoje, a tomografia em alta definição, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai mostrar exatamente o processo que aquele paciente está se desenvolvendo, o processo, seja ele inflamatório, um processo de lesão, né? E todo esse conjunto de imagens vai fornecer informações precisas para que ele consiga tomar decisões baseado em evidência, né? Baseado nas evidências de imagem que aquele exame está fornecendo para ele. Me apresentar aqui para o pessoal, né? Me chamo Eduardo Duailib, eu sou dentista, sou radiologista, né? Sou formado pela Universidade de São Paulo, aqui de São Paulo mesmo, no campus São Paulo capital. Sou mestre em diagnóstico bucal pela FAUSP, doutor em diagnóstico bucal pela FAUSP, né? Hoje minha área de atuação mais acadêmica, ela está mais voltada à radiologia geral, né? E especificamente voltados a temas sobre odontologia legal, que foi o tema do meu doutorado, né? Fora isso, eu trabalho praticamente todos os dias como radiologista, né? Fui aluno do professor Israel, né? Pertenço à equipe dele lá no Indoor, né? E lá que eu fiz toda a minha formação como radiologista, né? Então sou muito grato a toda a equipe de lá, a todos os meus colegas, o Michel, o Jorge, a Rosana e todo mundo que está lá junto com a gente, né? Primeiramente eu vou mostrar essa imagem para vocês, né? Muita gente fala, liga para mim quando eu mando uma imagem dessa, nossa, cara, que imagem bonita, que definição de imagem, como tá claro de eu ver o que eu preciso, né? E volta naquele ponto que eu estava falando desde o começo, que uma imagem bonita é uma imagem que facilita a interpretação. Então daí a necessidade de uma tomografia em alta resolução, né? Alta resolução não é só em identificar pequenas estruturas e pequenos processos, né? Mas sim numa resolução em que facilite a interpretação, diminuindo a chance de dúvidas que os colegas possam ter e ajudando a uma tomada de decisão muito mais assertiva e precisa, tanto clínica quanto para o diagnóstico, né? Então, esse é um caso aqui que nós conseguimos observar uma trinca ali na raiz mesial do primeiro pré-molar esquerdo inferior, né, indicado pelas setas na imagem de corte número 6. Eu vejo um defeito ósseo, eu consigo ver que esse dente, apesar de ter um canal, né, no caso aqui que nós estamos observando, somente o canal mésio-vestibular está muito bem tratado, terminando toda a parte da extensão, né, todo preenchido por material medicinal, terminando justaposto ao periápice radicular, né, neste caso. Nos cortes axiais, olha a definição que eu consigo identificar, né, uma interrupção da crista óssea lingual, uma interrupção da crista óssea vestibular e uma linha de fratura bem ali por vestibular na raiz mésio, na raiz mesial do elemento 36, ali no dente 14, no corte 14, no corte 15, me desculpem, mas observando muito bem a definição e a extensão de toda essa linha de fratura. Não só isso, eu tenho uma reconstrução tridimensional precisa,
mostrando exatamente a destruição óssea que essa trinca causou, né, uma reabsorção bem localizada, vertical da crista óssea. Eu consigo aplicar filtros de reconstruções tridimensionais em que eu consigo segmentar todos os canais tratados, mostrando exatamente a extensão, se tem falta, se não tem falta, né? Ou seja, a tomografia de alta definição ela consegue nortear todo o diagnóstico e assim guiar o plano de tratamento. E o ponto central do uso de uma tecnologia em alta definição hoje é que todo cirurgião dentista ele faz um trabalho melhor quando ele tem mais informação. Essa é uma frase que eu adaptei de um grande amigo meu, o Dr. Sami Tunkel, né, que ele que me passou, eu pedi autorização para usar essa frase, né, e eu acho que faz muito jus ao que quer dizer, né? Uma imagem em alta definição, ela se traduz numa melhor informação, ajudando todos os cirurgiões dentistas, né? Não só os radiologistas em dar um diagnóstico, mas sim o cirurgião dentista numa tomada de decisão muito mais assertiva e com muito mais segurança do que ele vai realizar. Que é uma imagem meio nostálgica para mim, porque foi a instalação do primeiro VeraView Epox, o R100, que teve da América Latina, que foi instalado lá na Universidade de São Paulo, que o Dr. Israel comprou lá pelo indoor, época que eu ficava lá na unidade que nós temos lá na faculdade, né, lá na Fundecto, né, na Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de São Paulo, e mostra bem todo o meu processo de aprendizagem com a Morita, toda a vivência que eu tive com os equipamentos da Morita, né? Porque além de ser o primeiro, eu tive muito pouco treinamento, eu tive que aprender. E foi um processo que eu comecei desde o começo. Eu acompanhei toda a instalação, né? Tive uma aplicação rápida e por essa aplicação eu comecei a desvendar, né, tudo que a Morita ela consegue fornecer para a gente em termos de radiodiagnóstico, né, em termos de imaginologia, em termos de software, né, que é outra parte que é fantástica deles. Então hoje eu tenho aqui para mim que a Morita, que está sendo comercializada aqui no Brasil pelo pessoal da Morita BR, né, da Scientific Dental, hoje para mim a Morita ela é o padrão ouro em tomografia em alta resolução. Não só pela qualidade da imagem, mas sim porque ela une qualidade de imagem com software poderoso, um software robusto, um software que vai te dar todas as condições de estabelecer o diagnóstico sem a necessidade de softwares terceiros. Uma imagem que eu gosto bastante, dando prosseguimento aqui na nossa aula, é uma imagem que para mim resume o que é a radiologia, né, o que é a imaginologia. Eu tenho uma imagem num plano em que, se eu olho com uma perspectiva, eu observo no canto esquerdo da tela um barco navegando. E à medida em que eu mudo o meu referencial, esse barco ele muda, né? Então ele passa a navegar e quando eu olho para o lado direito ele passa a flutuar. As ondas que eu vejo do lado esquerdo, elas se transformam no lado direito, muito sutilmente, em pássaros voando. O que era uma praia passa a ser um vale. E isso é muito legal em termos de imagem. Por quê? Porque toda a imagem, seja ela bidimensional, seja ela tridimensional, ela precisa de um norte. Algo que vai referenciar a interpretação dela, para você saber por onde olhar. Esse norte é justamente o exame clínico. Então, é sempre bom a gente salientar que, embora a tomografia de alta definição ela é fundamental hoje para o processo diagnóstico e para a tomada de decisão, a interpretação dessas imagens elas precisam estar subsidiadas em um exame clínico completo. Por quê? Baseado nas informações clínicas, nós teremos todo um norteamento
das informações de diagnóstico. Ou seja, se eu trabalho com uma tomografia em alta resolução, na hora de eu prescrever a indicação, é sempre bom eu prescrever com algumas informações clínicas. Por quê? A quantidade de imagem, a quantidade de detalhe que nós temos nas imagens, ela é muito grande. E isso vai ser fundamental na hora de interpretar. O caso aqui cedido por uma amiga minha muito querida, a doutora Thaís Sonoda, mostra bem o potencial de uma tomografia em alta resolução. No caso aqui, nós estamos manipulando uma reconstrução tridimensional. Esse foi um caso que ela cedeu a mim, né? Então eu sou muito grato por isso. Por quê? Porque não é sempre que a gente consegue ver. Ela estava planejando, no caso, uma endo no dente 16. Mexendo, né, nos cortes sagitais, né, eu já consigo observar que a gente tem ali um processo de um espessamento mucoso muito localizado, né, uma paciente jovem, mexendo nos cortes parasagitais, nós já notamos uma acentuada dilaceração, uma dupla dilaceração, na verdade, da raiz disto-vestibular do dente 16. Observe a quantidade de informação que o exame ele nos dá. Mais que isso, nós vemos já ali um processo de uma rarefação óssea periapical difusa, já que interrompeu bem sutilmente o assoalho da cavidade sinusal, ou seja, um processo inflamatório ali que já está começando a afetar a mucosa sinusal. E quando nós fazemos uma reconstrução específica para a raiz mesiovestibular do dente 16, o que chama a atenção é que nós vemos, enxergamos o conduto mesiovestibular, e não só isso, né? Nós temos um conduto mesiovestibular, um conduto mesiopalatino, né, o MV2, o mesiovestibular 2, né, e um complexo de microanatomia ali, de intercondutos que comunicam o conduto mesiovestibular com o conduto mesiopalatino. Que nós temos vários pontos de comunicações, né, vários intercondutos, e é algo muito difícil de se ter essa informação em uma radiografia bidimensional, uma radiografia periapical clássica, ou uma tomografia que não tenha uma resolução adequada, né. Observe a quantidade de intercondutos, ele tem todo um sistema de comunicação, né. E ainda esses dois condutos terminam em forames apicais distintos. Então, observe que a tomografia em alta definição, ela forneceu informações tanto para o diagnóstico, mostrando o que está acontecendo ali no periápice dessa raiz, quanto fornecendo informações para ela de como ela vai planejar todo o tratamento endodôntico dela. Por quê? Eu garanto que com conduto com essas características anatômicas, não será muito fácil fazer a obturação, né? Então lembrando que o exame radiográfico ele é um exame complementar ao exame clínico, né? E junto com as informações obtidas em exames laboratoriais, né, ele vai estabelecer todo o processo de diagnóstico e de conduta clínica dos casos, sendo que os objetivos dos exames de imagem sempre são auxiliar no estabelecimento do diagnóstico, colaborar no plano de tratamento, orientar e acompanhar qualquer manobra terapêutica. E mostrando, né, toda a habilidade da doutora Thaís, né, que adquiriu o X800 junto com um grande amigo meu também, o Alessandro Coelho, né, mostrando toda a habilidade dela como endodontista, não só em adquirir as imagens, que é algo que eles aprenderam de uma forma muito legal, né, quanto em realizar o tratamento, que por meio dessas imagens ela soube exatamente o que ela enfrentaria ao tratar esse molar. Ou seja, ela abriu todos esses espaços desses intercondutos e por meio de extravasamento de material obturador, ela conseguiu preencher a maioria desses intercondutos, gerando inclusive, né, um pequeno extravasamento, né, uma patência apical ali de material obturador, selando muito bem a entrada dos condutos.
Esse caso é muito legal, eu acho muito lindo, ela é uma excelente endodontista, né? Mas, se não fosse pela tomografia em alta definição, ela não teria as informações necessárias para conseguir seguir um tratamento adequado para este caso. Ou seja, baseado nas informações clínicas, ela conseguiu fazer um trabalho muito bom, um trabalho que, na minha opinião, é um trabalho de excelência. A tomografia em alta definição, ela depende de 4 pilares, né? E por isso que a escolha do equipamento que a gente vai submeter os nossos pacientes, a escolha do equipamento em que uma clínica de radiologia vá realizar, ela precisa pensar dessas 4 formas. Primeiro, questões relacionadas ao equipamento, que são o posicionamento do paciente e os fatores de exposição. Sempre que eu vejo um equipamento, eu procuro, por curioso mesmo, me posicionar nele para ver e ter a sensibilidade do que o paciente vai sentir. Eu observo se é um equipamento robusto, se é um equipamento que vai conseguir estabilizar o paciente, ou se o paciente eu vou ter que fazer alguma correção. E o que é fantástico dos equipamentos da Morita é que eles são equipamentos que eles são totalmente ajustáveis aos vários biótipos que nós encontramos de pacientes. Então ele tem uma capacidade, né? No caso do X800, nós conseguimos mover o C-arm para cima, o C-arm para baixo, adaptando pacientes que possuem uma inserção mais alta do ombro, pescoço curto, né? Que falam bastante. No caso do VeraView Epox, o R100, o C-arm ele é rígido, como na maioria dos tomógrafos. No entanto, eu tenho várias posições de mentoneira que permite que eu atenda pacientes com várias comorbidades e conseguir entregar imagens diagnósticas para todo tipo de paciente. Então isso é algo que a gente sempre tem que ter em mente na hora de pensar em alta definição. Por quê? Porque se a gente estiver trabalhando com equipamento que nós não conseguimos estabilizar o paciente, no equipamento que eu preciso adequar o paciente ao equipamento, e não como é no caso da Morita, em que eu adequo o equipamento ao paciente. Isso é fundamental. Porque um paciente mal posicionado, mal estabilizado, ele corre maior o risco de mexer, da gente ter que fazer repetições de exame. Né? Então o posicionamento do paciente ele é muito importante na hora da gente trabalhar com uma tomografia em alta definição. Já mudando, eu também tenho vários fatores de exposição em que eu posso regular e eu posso ajustar. Né? Baseado nesses ajustes, eu faço as capturas. Uma captura para um diagnóstico endodôntico, uma captura para um diagnóstico periodontal, para ver topografia dos tecidos periodontais. Eu vou mostrar alguns casos para vocês mais para frente. Tá? Sobre algumas especialidades e como os fatores de exposição eles vão interferir na qualidade das imagens. Não só isso, nós temos agora outros 2 pilares da tomografia em alta definição, que são justamente qual? A correção das imagens, né? E a navegação do volume, que é todo o processo de diagnóstico. E o que é fundamental é nós termos um software que consiga unir o melhor da imagem com o melhor, uma navegação muito mais fácil, muito mais recurso para eu conseguir manipular essas imagens. E justamente o iDixel ele consegue nos fornecer todas essas, ele consegue nos suprir todas essas necessidades. Né? O que é fantástico, porque não só ele ajuda o radiologista a estabelecer o diagnóstico com filtros fantásticos que eles possuem. Lógico, todo software ele exige uma curva de aprendizagem. Né? Mas uma vez que você domina esse programa, você cria muito mais independência de softwares terceiros a estabelecer o seu diagnóstico. E ele consegue lhe fornecer também um visualizador, em que
cirurgião dentista que não precisa adquirir nenhum programa, não precisa adquirir absolutamente nada, basta ter um computador à base de Windows, né, com o sistema operacional Windows. Ele consegue abrir esse volume, ele consegue fazer toda a navegação dessas imagens e todo o processo de diagnóstico com as mesmas ferramentas do radiologista, sem onerar mais tanto a clínica radiológica quanto o cirurgião dentista, tá? Então, esse é o ponto-chave de porque, para mim, a Morita hoje representa o que há de melhor em tomografia em alta definição, em alta resolução. E como ela vai impactar agora para frente, em virtude das coisas que nós estamos vivenciando, em tempos de pandemia, em que a circulação de objetos físicos é extremamente perigosa. Por quê? Porque toda hora eu preciso estar com uma pessoa fazendo leve trás de filmes, de películas, eu preciso ter impressão, eu preciso ter a manipulação. Muitas vezes o centro radiológico tem uma pessoa que só confere, uma pessoa que imprime, o radiologista que vai laudar baseado nas imagens impressas. E com esse recurso do iDixel, eu consigo inclusive fazer um laudo virtual, utilizando todos os recursos do iDixel e mostrando virtualmente para o cirurgião dentista como ele navegar no volume e dentro desse volume aonde que estão todas as observações em que eu consigo todas as observações vistas e diagnosticadas pelo radiologista. Tá? Um ponto muito interessante, todas essas imagens que vocês vão ver minhas aqui na aula, todas elas foram geradas com o visualizador do iDixel. Ou seja, um cirurgião dentista conhecendo o programa, ele mesmo consegue fazer todas essas imagens que eu vou mostrar para vocês. Mostrando aqui um pouco do posicionamento do paciente, né, no caso do X800, mostrando que ele tem uma forma muito prática de estabilizar o paciente, né, como se fosse uma radiografia panorâmica. Ele morde um gig, ele morde um guia, ele encaixa os dentes superiores e inferiores nesse guia, apoia o mento, e não só isso, eu estabilizo toda a coluna cervical, toda a coluna do paciente para que ele fique numa posição confortável e, ao mesmo tempo, estável, né? E eu travo ele com cefalostato, que prende nas regiões das têmporas e dá muito conforto e estabiliza o paciente para a execução do exame. Outra vantagem muito importante é que os equipamentos da Morita, eles possuem o menor tempo de aquisição. Então, no caso aqui, eu estou fazendo uma captura, simulando uma captura de uma tomografia em mim mesmo, né, uma simulação, não está tendo raio-x, mas que no VeraView Epox, essa captura gira em torno de 9,4 segundos. Tá? Uma captura muito rápida, que diminui muito a chance do paciente mexer. Já no caso do X800, essa captura é um pouco maior, é o dobro disso. Né? Se eu não me engano, são 18,7 segundos. Tá? Mas nesse curto tempo de exposição, ele chega a capturar 681 frames, no caso do X800, e 341 no caso do R100. Né? Não só isso, nós temos uma quantidade de FOVs, de campos de visões, muito variada nesses equipamentos, que aumentam a nossa resolução espacial, ou seja, eu consigo trabalhar até em FOVs médios com uma alta resolução espacial, utilizando voxels cada vez mais finos. Né? Então aqui no caso uma comparação, tá? Uma comparação de um exame utilizando um FOV grande, né? num voxel de 0,25 milímetros, né? E observa como eu tenho ganho de resolução espacial à medida em que eu reduzo o meu campo de visão, né? E nesses equipamentos nós conseguimos trabalhar em voxels de 0,08
inclusive com recursos embutidos no próprio Edixel que removem a granulação. Então, com isso, eu consigo ver detalhes anatômicos menores, né, mais delicados, em que normalmente em outros equipamentos nós não conseguimos enxergar. Mostrando uma comparação, né, o que seria um dente reformatado num voxel a 0,25. Então, isso é um trabalho muito antigo que eu fiz no começo da minha trabalho da doutora Giovanna Borba, que nós comparamos vários campos de visões, com vários voxels diferentes, em reconstruções tridimensionais, mostrando o que é uma resolução, uma alta resolução espacial. Né? Observe que quando eu reduzo, eu aumento, eu diminuo o valor do meu voxel, eu ganho resolução espacial, eu aumento a minha nitidez. Esse aqui é o mesmo dente que foi reformatado tridimensionalmente, é um voxel de 0,25 e um voxel de 0,08. Não só isso, as imagens, né, o que afeta a resolução espacial são o número de projeções. Né? E aí está um dos grandes diferenciais da Morita. Né? Para vocês conhecerem, o iCat Next Generation, né, ele trabalha num voxel de 0,25 milímetros, né, fazendo um total de 512 projeções. Né? Ou seja, 512 frames. Em uma volta de 360 ao redor do paciente, o equipamento ele adquire 512 imagens radiográficas que ele vai processar e fazer as reconstruções tridimensionais. Tá? O Prexion, por exemplo, o Prexion ele trabalha com voxel de 0,01. Tem uma imagem muito boa. No entanto, ele, em um único giro do equipamento, ele produz 1024 projeções. Né? Já quando a gente pega os equipamentos da Morita, o X800, né, eu até brinco que esse é o fator M, que é um dos fatores que fazem a diferença nos equipamentos da Morita. Eu consigo trabalhar num voxel de 0,08 com 631 projeções. Mas espera aí, você não está falando que quanto maior a quantidade de projeções durante a aquisição tomográfica, melhor a minha resolução espacial? Mais ou menos. Por quê? Porque o fator M justamente é um algoritmo específico que a Morita tem, que consegue fazer essa compensação reduzindo o número de projeções. Então, por isso que o tempo de exposição da Morita ele é tão curto, né? Porque ele tem uma fórmula matemática, uma tecnologia intrínseca dele que consegue fornecer imagens em alta definição com menos projeções. Isso se traduz em redução de dose de radiação. E isso é muito importante nos dias de hoje. Então, por isso que esse é um dos grandes diferenciais da Morita. Né? Nós conseguimos fornecer imagens em alta definição com redução da dose de radiação absorvida pelo paciente. Então, para o clínico, né, ele sempre vai ver a necessidade clínica dele de diagnóstico e buscar um diagnóstico diferencial, né, indo dos exames de menor dose de radiação para os exames de maior dose de radiação. No entanto, com esse fator M, em que nós temos um algoritmo específico que reduz a quantidade de projeções, a dose que o paciente vai ser exposto, né, nós conseguimos fazer essa comparação. Mostrar para vocês aqui o trabalho do Sedentec CT, um consórcio de pesquisadores europeus, né, da União Europeia, que fizeram umas diretrizes baseadas em evidências científicas. Né, eles publicaram em 2011 e 2013 tem a versão final, tem a versão também traduzida pela ABRO, né, pela Associação Brasileira de Radiologia. Eu recomendo não só os radiologistas terem acesso a esse documento, mas também como todos os dentistas, porque nele estão, é quase uma bíblia, em que toda especialidade odontológica ela está discriminada e como usar e como prescrever a tomografia de feixe cônico, né? E a princípio, resumindo, nós temos 3 mandamentos principais em que a indicação é uma indicação individual para cada paciente.
né? A gente sempre tem que indicar os exames de imagem, sejam eles em alta definição ou não, de modo que os benefícios do exame superem os danos radiobiológicos da tomografia de feixe cônico. A utilização da tomografia de feixe cônico, né, ou Cone Beam Computed Tomography, como um método de exame de imagem de rotina, ela é altamente contraindicado. E sempre que o cirurgião dentista prescrever exames de imagem, deve fornecer ao centro radiológico, o radiologista que vai fazer a interpretação dessas imagens, as informações clínicas, de modo a complementar os achados de imagem que ele vai observar nas imagens tomográficas. Então isso é fundamental, né? Lembre sempre, quando a gente trabalha com Morita, nós estamos trabalhando com tomografia, uma baixa dose de radiação, né? E uma imagem em alta definição. Uma imagem que não é qualquer equipamento que vai fornecer. Né? Nós temos hoje uma cultura de fake news, infelizmente, que uma série de informações são veiculadas de forma irresponsável, gerando pânico nas pessoas que pegam, nas pessoas leigas que adquirem essas informações e que acabam interpretando elas de uma forma errônea. Então hoje o nosso paciente está muito atento a qualquer uso de radiação que é feito. Né? Embora isso, né, tem um trabalho de 2019, um trabalho relativamente... Tem um ano já que foi publicado, né? Hoje em dia a gente não pode falar que ele é um trabalho recente mais, porque a quantidade de informação produzida, mas que mostra bem a mudança de paradigma que teve na clínica odontológica, né? Em que eles fizeram um position statement, né? Uma afirmação, né, da Academia Europeia de Endodontia sobre o uso da tomografia de feixe cônico em endodontia, né? Que mostrou o impacto positivo que essa tecnologia teve, né, a tecnologia da tomografia de alta resolução teve na especialidade endodôntica, né, mas na minha opinião profissional isso é traduzido para todas as especialidades, não só a endodontia. Por quê? Porque essas imagens, né, além delas serem uma baixa dose de radiação, esses estudos, né, eles comprovaram o impacto positivo que tem no planejamento de tratamentos, né? Naquela questão que eu comentei bem no começo, da assertividade das imagens, em fornecer informações para que o dentista tome uma decisão muito mais assertiva, né? E com isso acaba reduzindo o nível de estresse do clínico. Por quê? Porque com essas imagens ele consegue planejar muito melhor, de modo que ele reduz muito as intercorrências que ele pode encontrar. Né? Então a Morita hoje ela está com um line-up, né? Ainda tem o Aquitomo, que é um tomógrafo fenomenal, mas basicamente ela tem o VeraView Epox, o R100 e o X800, que hoje para mim são os dois tomógrafos que melhor traduzem o que é tomografia de alta definição, né? Em que, resumidamente, né, aqui só uma comparação entre o VeraView Epox e o X800, né? O VeraView, no caso, ele faz menos exposições que o X800, ele faz somente 341 frames. Já o X800, ele, além dele ter fatores de exposição maiores que o VeraView, ele faz uma aquisição em 361 graus, utilizando o dobro de frames, né? Mas, de qualquer forma, ambos os equipamentos eles conseguem entregar imagens numa alta resolução espacial, né, com uma redução da exposição do paciente. E isso é fundamental. Tá? São exames realmente muito rápidos e de uma qualidade muito superior. Né? E como a gente sabe, quanto maior o KV, maior o MA, menos ruído eu tenho na imagem, mais nitidez eu ganho.
Com isso eu ganho muito mais potencial de diagnóstico. Não só isso, um outro diferencial bem específico do X800, aí a gente está indo bem a fundo nas características dele, é o protocolo endo, né, o modo endo. Né? Eu até nem gosto desse modo endo, porque não é tomografia para endo, é tomografia para o diagnóstico. Às vezes é um diagnóstico periodontal que a gente precisa de uma alta resolução, às vezes é um diagnóstico de um implante em que eu preciso verificar como que está a interface do osso com o implante. Então, esse protocolo endo, na verdade, é um protocolo em que é removido um filtro de chumbo. Então, além dos 100 kV e dos 8 mAs de potência do feixe de raios catódicos que eu vou expor o meu paciente, eu removo esse filtro e eu consigo imagens ainda mais nítidas. Por quê? Porque aumentei os fatores de exposição. Então esse é um plus que esses equipamentos te dão e que nenhum outro equipamento no mercado ele consegue. Não só isso, mostra a variabilidade de campos de visão em que nós conseguimos trabalhar em alta definição. Então no caso, né, até os FOVs 80 por 80, né, o campo de visão cilíndrico 80 por 80, eu consigo trabalhar imagens a 0.08. Né? Então isso é fundamental para o diagnóstico, ainda mais nos dias de hoje. Né? Então aqui mostrando como é que funciona o modo endo. Né? Então aqui no caso eu estou fazendo toda a navegação de uma tomografia que foi adquirida. Né? Nesse caso foi feita uma apsectomia, né? Mas que nós vimos que tem uma falha nessa apsectomia, porque ficou um pedaço de dentina, né, ali por palatino. Então isso está impedindo a correta cicatrização dessa região. Mas eu consigo navegar. Detalhe, gente, esse caso foi feito utilizando o visualizador da Idixio, né? Mostrando como robusta e como poderosa é essa ferramenta, tanto para o clínico quanto para o radiologista. Né? Então aqui nós vamos fazer uma reformatação específica para o dente 11. Por quê? Porque ele não só apresenta uma falta de material apical ali, ó, que nós conseguimos definir muito bem, né? Mas como eu percorro e eu faço os meus ajustes, eu vejo que por vestibular, ó, então agora eu vou ajustar, deixando todos os meus planos ortogonais perpendiculares ao longo eixo do dente 11, né? Eu vou ajustar esses planos e eu consigo ver um canal, né? Um canalzinho que ele vai aparecer bem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui legal, pausar o vídeo de bem nessa hora. Então, um canal acessório vestibular que aparece bem aqui, um achado de imagem muito importante. Por quê? Porque esse tratamento, além de não ter chegado, né, ao ápice da eminência articular, de eu ter um espaço aqui livre que pode contaminar, né, eu já vejo que eu tenho uma rarefação periapical ali, ó, que não tá. Eu tenho um conduto acessório apical vestibular, que é muito difícil da gente pegar. E nesse caso, eventualmente, no futuro, esse paciente ele pode ter algum problema relacionado a isso, né? E não é por falta, por problema com o cirurgião dentista que fez o tratamento, mas sim é um achado que sem a tomografia em alta definição nós não conseguimos ver, né? Tá aí o grande diferencial Morita. Eu consigo trabalhar com imagens, né, num voxel de 0.08, sem granulação, com aumento de resolução espacial, diminuindo a dose de radiação que esse meu paciente é exposto. Então isso é fundamental. Mais um caso que nós fizemos aqui no visualizador, né? Voltando, mais um caso que nós fizemos aqui no visualizador, mostrando, no caso desse premolar aqui, né, ele possui um núcleo. Muita gente fala, o núcleo dá muito artefato. Aqui eu fiz um filtro específico do iDixel para redução desse artefato. Né? Observa a interface desse núcleo com o tecido de dentina que eu tenho ali. Né? Como eu diminuo muito a minha
a formação de artefato, olha a nitidez em que eu enxergo as interrupções das cristas ósseas, né? Um defeito ósseo vertical que tem ali por vestibular, né? A hipercementose apical que esse dente apresenta, e observa a formação de artefato que ele dá e a qualidade da interface entre uma estrutura de uma alta densidade atômica, como é o caso do retentor intraradicular, e do tecido dentário. Aí é um outro recurso que o software apresenta também, que é o Zoom Box, que eu consigo, além disso, eu consigo dar um zoom dinâmico, eu consigo navegar as imagens simultaneamente, né, observando todos os detalhes que elas me fornecem. Tá? Então esse é um filtro específico que nós fizemos, que tem no iDixel, para redução de artefato. Né? Observa a hipercementose que nós observamos nesse premolar, né? Defeito ósseo vertical ali da crista, interrupção bem localizada, que é bem sugestivo de uma trinca. Né? Então a qualidade de informações. Né? Um caso aqui, só um tomógrafo que faz uma varredura completa eu consigo fornecer casos de alta definição. Eu vou mostrar agora alguns casos, né, que foram feitos no R100. Então aqui no caso, uma dentista, eu estava lá na Fundecto, né, se eu não me engano no curso do professor Lagimar, que chegou desesperada, que ela estava tentando desobturar um dente e a lima dela quebrou e ela via que pela imagem ela estava fora do trajeto do conduto, então ela estava preocupada que se ela tivesse trepanado o dente e que essa lima quebrou no espaço do ligamento periodontal. Então, no R100, no VeraView Epox, eu consegui o quê? Eu consegui fazer uma sequência de cortes axiais em que eu mostrei para ela que esse elemento ele possui uma raiz supranumerária. Não só uma raiz supranumerária, mas essa raiz ela possuía uma dilaceração. E essa dilaceração dificultou o tratamento dela e foi ela o responsável pela fratura da lima que se deu. Então, observem que eu consigo identificar, né, todo o trajeto, a raiz mesial que possui 2 condutos, a raiz supranumerária, toda a trajetória dela, onde ela se localiza, tá? Observa ali o conduto mesiovestibular, né? O mesiolingual, eu identifico até o forame apical dele, que ele termina num forame apical. Né? E aqui no último corte, né, no parassagital 1 para 1 aqui, nós conseguimos observar ali a presença de um corpo estranho hiperdenso, que é a lima. Né? Eu falo que é a lima porque ela me mostrou a lima ali fraturada e eu consigo ali ver que realmente ali tem uma lima, dilaceração radicular que tem nessa raiz supranumerária, né? Que tem um nome, né, específico, que é o radix entomolares. Então aqui eu tenho algumas reconstruções específicas, né, do dente 46, mostrando a raiz mesiovestibular, os 2 condutos dela. Não está tão nítido. Não é que não está tão nítido, é que o corte ali ainda está um pouco oblíquo, tá? Então ele é muito mais uma questão de reformatação na hora de fotografar essas imagens, tá? Todas elas capturadas com VeraView Epox R100. Mais um caso de anatomia dentária, um caso muito legal que foi cedido pelo meu amigo Dr. Patrick Baltieri, né? Um caso de um Denzenden, uma invaginação num canino muito acentuada, né? Uma invaginação do órgão do esmalte muito acentuada, que essa invaginação se estende até a porção apical da raiz, né? Então eu consigo ver toda a variabilidade anatômica desses 2 condutos que se formam, né? É como se fosse um cano dentro do outro. Então, mostrando como é um desafio muito grande o tratamento e o manejo clínico desses casos. Né? No caso, existe uma classificação de Eulers de 1957. Né? Neste caso, é uma invaginação tipo 3A de Eulers, né? Que a invaginação se estende até o periodonto apical. Se fosse até o periodonto lateral, seria uma invaginação tipo B de Eulers. Né? Mas que por meio dessas imagens, utilizando o visualizador do iDixel, eu consegui segmentar esse dente como se eu tirasse ele do osso e manipulasse
toda essa estrutura, dando informações sobre a terminação apical destes condutos. Então aqui está o dente, e agora eu consigo ver a invaginação do esmalte, eu consigo observar como se estivesse dentro do dente. Toda a terminação da anatomia apical desse elemento dentário, então vamos dar um zoom aqui, ó. Eu consigo ver lá dentro, tudo isso gerado com o visualizador do iDixel, mostrando quão robusta e poderosa é essa ferramenta ali, ó. Evidenciei com o mouse a invaginação do órgão do esmalte. Então, isso são informações, né, que não tem preço para o clínico. Por quê? Porque ele vai fazer uma tomada de decisão muito assertiva. Ele vai saber exatamente ali o que ele vai estar mexendo, o que ele vai estar interferindo. Um caso de um canal lateral acessório, de um canal acessório lateral, né? Então também um caso de um amigo meu, endodontista, excelente profissional, Dr. Patrick, né? Professor, Dr. Patrick Baltieri, né? Em que o paciente ele apresentava essa lesão de furca. No entanto, clinicamente, ele não possuía uma profundidade clínica de sondagem. Ele não tinha bolsa nem vestibular, nem lingual. O que gerou? O que será que pode estar causando essa rarefação localizada na furca? Né? Então foi um dos primeiros casos que ele fez com o X800 dele também. Todas essas imagens foram geradas no iDixel. Tá? Ele utiliza um outro software para organizar, mas o iDixel ele tem os mesmos recursos que software também. Então, só para a gente estar falando a mesma língua ali, em que ele identifica um conduto acessório, um conduto lateral acessório, que possui sua terminação bem na região de furca. Esse dente estava sob tratamento endodôntico, né? Ele, brilhante endodontista que é, conseguiu fazer todo o acesso endodôntico, abriu um espaço no istmo entre os condutos, né? E fez todo o processo de obturação, em que, né, tridimensionalmente ele mostra que ele conseguiu realmente pegar aquele conduto lateral. Então é um caso que tem uma probabilidade de sucesso muito grande, né? Então aqui mostrando tridimensionalmente a obturação que ele fez e o local que foi feito o extravasamento de material ali, mostrando que teve um selamento desse conduto acessório. Né? Casos de fratura e trinca, mais uma vez, a imagem do R100, do Veravil Epox, né? Em que eu vejo uma trinca ali na distal do dente 37, né, que se estende da coroa. Né? Não só isso, eu consigo ver todos os efeitos ósseos dessa trinca, então aquela reabsorção vertical localizada, mostrando muito a assertividade das informações de imagem que a gente consegue fornecer aos cirurgiões dentistas e que os cirurgiões dentistas também conseguem interpretar, né? Mostrando toda aqui, ó, a rarefação óssea periapical difusa, os forames apicais, né? Então aqui no caso eu vejo que eu tenho um conduto mesiovestibular bem atrésico, que está bem fininho de ver, mas eu consigo enxergar toda a trajetória dele. Eu vejo que no terço apical, tanto o conduto mesiovestibular quanto o conduto mesiolingual, eles se unem no mesmo conduto radicular e terminam sua trajetória num forame apical único, né? Então são informações que para o endodontista. Mais um caso, esse é um caso que o Dr. Alessandro, ele me falou, olha que doideira isso, né? Então, a paciente ela estava com dores nos dentes, né? Ela havia sofrido uma queda, né? O Dr. Alessandro trabalha lá em Itapetininga junto com a doutora Thaís Sonoda, né? Eles adquiriram o X800, eu fiz todo o processo de treinamento com eles, né? Então, ele me cede alguns casos também para usar em aula, ele tem casos belíssimos, né? Então, no caso, esse é um caso deles lá também, que uma paciente que agora na pandemia de nervoso, ela sofreu uma queda na cozinha, ela bateu um mento, e ela começou a ter dor nos dentes, né? E ele fez uma tomo de grande volume, e nessa tomo de grande de médio volume, né, num FOV 80 por 50, ele conseguiu ver essa linha de fratura no dente 37,
né? Ou seja, teve realmente uma fratura dentária nesse elemento, né? Parece que tem uma também na coroa do dente 36, mas não só isso, né? A paciente teve uma fratura cominutiva do corpo mandibular esquerdo, né? Então observa ali na própria reconstrução tridimensional que o Edixel te dá, a gente consegue delimitar muito bem toda a extensão, né? E os cortes axiais, eles indicam que foi uma fratura incompleta, que foi só da tábua óssea lingual da mandíbula, né? Felizmente para a paciente. Mas sempre é bom a gente ter um tomógrafo com vários FOVs. Por quê? Porque a gente consegue abrir a definição e pegar outras regiões. Porque uma queda grave dessa, a paciente ela pode ter sido acometida com outras regiões. Ela pode ter sido acometida com outras regiões, né? E no caso aqui, a TM dela foi afetada, ela estava com uma dificuldade de abrir a boca. Ele, por experiência, né, por bom clínico que é, ele estendeu o campo de visão, chegou na região da TM, que a gente consegue observar uma fratura em galho verde do ramo mandibular e uma fratura da cabeça da mandíbula, gerando um fragmento livre para medial, né? E a reconstrução tridimensional que o software te dá é muito clara, né? Eu consigo ver todo esse deslocamento da cabeça da mandíbula para medial e para anterior, né? Toda a intrusão que aconteceu do ramo mandibular por conta dessa fratura, né? Então eu consigo delimitar, verificar muito bem o que está acontecendo nessa região, né? Exames para TM, então, só uma imagem em alta definição daquela, essa aqui é uma TM em alta definição realizada pelo VeraView Epox R100. Então, mostrando toda a qualidade de imagem, determinar todo o posicionamento da cabeça mandibular, quanto às superfícies e a cortical óssea que nós conseguimos observar das estruturas articulares. Então, no caso aqui do corpo, da cabeça da mandíbula, da eminência articular, do teto da cavidade articular, observa a definição e a qualidade dessas imagens na hora de determinar a extensão de lesões. Imagens de alta definição para definir dentes inclusos, né? Então, o caso aqui é uma imagem do X800, né, com uma reconstrução do próprio Edixel. Então esse é um filtro também que eu, brincando no software, consegui desenvolver, e eu passo para as pessoas que eu dou treinamento, porque ajuda muito na hora de estabelecer e fazer uma interpretação rápida e mostrar para o clínico o que está acontecendo nesse caso, né, em que o elemento 13 ele se encontra localizado por vestibular, né, ele possui uma risogênese incompleta, se a gente observar no corte transaxial 20, né, ele está no estágio 8 de Nola, ele já se localiza em íntimo contato ali com a parede lateral, né, quase com a parede basal da cavidade nasal, bem com a cortical óssea ali, bem próximo. Ele apresenta um íntimo contato com o elemento 12, né? Ele está bem localizado por vestibular, ocorrendo que uma transposição, ou seja, o longo eixo dele já está onde deveria estar o longo eixo do dente 12. Eles estão trocando de posição, né? Então observa a qualidade que essas imagens lhe fornecem na hora de tomar uma decisão clínica muito mais assertiva, né? O planejamento de um elemento incluso como um terceiro molar, né, que é quase que um padrão ouro de imagem que ele vai lhe fornecer, mostrando exatamente a delimitação onde se encontra o trajeto do canal mandibular e aonde que o elemento 38 se relaciona com ele, mostrando se essa raiz está dilacerada. Aqui nós temos também um caso com risogênese incompleta, ali um pouco mais desenvolvido no estágio 9 de Nola, mostrando toda essa variabilidade de diagnósticos e de precisão de imagem que ele fornece. Eu já vejo que já tenho ali um aumento, uma rarefação sutil
do espaço pericoronário, ali na reconstrução tridimensional também. Ali é um outro filtro que eu desenvolvi no iDixel também, justamente para a gente identificar elementos inclusos, né, conseguir situar eles e a relação deles com os outros elementos dentários. Né. Em caso de implantodontia, aqui um caso que foi feita uma análise para enxerto ósseo, né, saber o que estava acontecendo ali no enxerto ósseo, porque parece que teve uma descência do parafuso de fixação, né? E eu consigo observar que esse enxerto ele está ali bem delimitado, né? Na vestibular, aqui eu estou vendo a vestibular do dente 12, né? Eu estou vendo toda a inter-relação, eu consigo ver que é um material hiperdenso, que é um material pontiforme, eu consigo delimitar ele, possivelmente uma imagem bem sugestiva de um enxerto ósseo particulado, né? Consigo ver na região do sítio ósseo que eu quero fazer a instalação do implante, consigo observar, olha a qualidade da interface osso-metal desse parafuso de fixação. Ali eu consigo saber, olha, eu não tenho nenhum ponto de rarefação e ali teve uma descência por perda de enxerto ósseo normal, né? Ou seja, esse enxerto ele foi reabsorvido. E observa como eu vejo isso de uma forma muito clara, principalmente ali seguindo no corte 20, que eu tenho pontos de rarefação discretos ao longo de toda a inserção do enxerto ósseo. Consigo fazer afastamento labial, medições do biótipo periodontal, né? Então aqui mostrando o limite amelocementário, o limite da margem gengival com a crista óssea, da espessura gengival palatina também que nós conseguimos observar. E não só isso, né? Filtros específicos para avaliação periodontal, no caso aqui eu fiz um filtro para osso, em que eu consigo delimitar toda a topografia tridimensional da crista óssea alveolar. Delimitada essa topografia, eu fiz um outro filtro específico que eu consegui delimitar todo o esmalte do dente, então ele vai me dar todo o limite amelocementário para fazer todo um planejamento tridimensional dessa cirurgia, né? E aqui um outro filtro em que eu aumentei o range de tons de cinza da reconstrução tridimensional, mostrando aonde que está o limite tecidual mole ali marginal, da gengiva marginal desses elementos, né? Então, esses casos que eu separei aqui para vocês, eu gosto muito porque eles são bem versáteis e mostram toda a versatilidade desses equipamentos justamente com um software que fornece informações e fornece uma capacidade ímpar de manipulação de imagens e de um potencial de diagnóstico astronômico. Então, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Essa foi uma frase que ele deu num discurso, que o Steve Jobs deu num discurso dele em uma faculdade de Stanford, que ele foi homenageado. E ele fez um discurso que é um dos discursos mais belos que eu já vi na minha vida, né? E uma frase que me marca muito é essa, que o único jeito de você fazer um bom trabalho é amar o que você faz, né? Então, lógico, esses filtros são disponíveis para vocês, mas gostem bastante do que a gente faz, porque trabalhar com tomografia de alta resolução é algo muito surpreendente, porque você está sempre aprendendo, você está sempre descobrindo coisas novas, e é uma mensagem que eu gosto aqui, finalizando essa apresentação, né? Então, se tiverem algumas dúvidas, quiserem ver mais imagens, pode entrar em contato comigo, aqui está o meu e-mail, o meu Instagram, quem quiser seguir também. Então agradeço muito esse tempo que vocês se dedicaram vendo essa minha apresentação. Muito obrigado, tá? E fica aí meu contato para que vocês possam acompanhar. Também eu estou sempre postando os casos legais no meu Instagram, então todo mundo é bem-vindo. Muito obrigado pela atenção. Queria agradecer muito, imensamente, o Clóvis, o Lucas, toda a equipe da Cientific Dental, que agora trazendo esses equipamentos, né, por meio
Morita BR, uma nova marca da Morita no Brasil e que, se Deus quiser, as pessoas que trabalham e todos os cirurgiões dentistas vão começar a ter acesso agora num padrão ouro de tomografia de alta definição, de alta resolução. Muito obrigado, pessoal. É isso aí.